Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Repete bem alto isso para mim. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mais uma vez bem forte. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E o que significa ser galardoador? Significa que Deus recompensa. Galardão é presente, galardoador é presenteador. Deus é recompensador, Deus presenteia aqueles que o buscam. Quem crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Jesus. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus se alegra em poder nos satisfazer, porque até a vinda de Jesus, algumas informações no Antigo Testamento poderiam nos levar a uma interpretação de que Deus estava apenas à procura daqueles que pudessem adorá-lo e sacrificar diante dele. Mas quando Jesus apresenta a Deus, Ele o apresenta como Pai. Foi Jesus que ensinou aos discípulos chamarem Deus de Pai, porque até então esse termo não era usado. Eles usavam termos como El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Rafá, entre outras terminologias que engrandecessem o seu poder, a sua autoridade, a sua majestade, mas nunca um termo como o que Jesus usou, porque Jesus ensinou as pessoas a chamarem Jesus de Abba, e esse era o termo que o judeuzinho chamava com carinho o seu pai, era pai, papaizinho, papai. Então quando Jesus veio, Ele nos mostra um Deus que tem prazer em abençoar, que se alegra em satisfazer, porque Ele é Pai. E se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Não há maior alegria para um pai do que poder satisfazer o filho, do que poder abençoar o seu próprio filho. Então, como pai, ele se sente recompensado por ser responsável pelo bem-estar dos seus filhos. O que eu estou dizendo é que Deus se sente feliz, recompensado por Ele ser o responsável pelo seu bem-estar. Agora, nós precisamos saber que as bênçãos do nosso Deus são ilimitadas, porque Ele está interessado em cada área de nossas vidas. Ele não está interessado apenas em áreas específicas que digam mais respeito aos seus interesses e aos interesses do seu reino. Ele não está preocupado apenas com o seu ministério ou com a sua vida espiritual. Ele está interessado na sua família, Ele está interessado na sua carreira, Ele está interessado na sua empresa ou nas suas empresas, Ele está interessado no seu casamento, como também está interessado em seu ministério, como também está interessado em te fazer cumprir a missão que te deu. Agora é importante que nós saibamos que quando o que está em questão são os nossos sonhos e os nossos desejos, não existe um detalhe, por minúsculo demais que seja, que para Deus passe desapercebido. O que eu estou dizendo aqui é que quando Deus se propõe a, como um pai, cuidar dos seus filhos, nada é pouco importante para Ele. Não existe nada insignificante demais para Jesus. Para você, a sua necessidade, a sua oração, a sua petição, pode parecer algo sem importância, pode parecer uma bobagem, mas não para Ele. Talvez para outros, a sua necessidade pode parecer algo sem valor, sem importância, frente a outras necessidades tão mais nobres e mais importantes do que a sua. Só que para Jesus, a sua necessidade nunca será desvalorizada. Se é algo importante para você, é algo importante para Jesus. Diz isso para alguém do seu lado aí. Aliás, encontra alguém do seu lado. Que aqui a igreja você tem que se relacionar, você tem que aprender a amar a Deus em primeiro lugar e a amar o próximo como você mesmo. Então faz alguma pergunta íntima assim para estabelecer um relacionamento. Pergunta para ele, qual que é seu signo?
Diz assim para ele: se é importante para você, é importante para Jesus. Diz para outra pessoa agora: se é importante para você, é importante para Ele. Ele nunca vai te dizer: ei, você não sabe que eu tenho o universo inteiro para governar? Volte a mim quando você tiver um pedido mais importante. Você nunca vai ouvir nada assim dos lábios de Jesus. Jesus nunca vai ridicularizar ou menosprezar as suas preocupações e os seus interesses. Ele nunca vai nos tratar com desdém ou com desconsideração, porque Ele sabe que a vida é muito mais do que ministério. Ele veio como homem, passou por todas as necessidades que nós passamos, sofreu decepções, sofreu frustrações, foi ferido, foi traído. Ele veio como homem, então Ele sabe o que é a vida na terra. Ele sabe que tipo de anseios podem te assombrar, Ele sabe que tipo de medos podem te aterrorizar. Ele conhece os problemas que podem surgir na vida de alguém que o ama, e Ele está interessado em ajudar essa pessoa, amém? Ele está interessado em salvar casamentos, Ele está interessado em restaurar alianças, porque às vezes mesmo esperando em Deus e fazendo a coisa certa, a crise conjugal. O leão casou, chamou toda a bicharada da floresta, aí o rato aparece na festa, e o rato foi cumprimentar o leão, fez um cheque, comprou um pedaço da gravata do leão, botou o cheque no bolso do leão, e falou: leão, Deus abençoe, amigo. Aí o leão ficou bravo, falou: eu deixei você vir na minha festa e eu te convidei, mas quem falou que eu te deixei me chamar de amigo? Aí o rato respondeu: até o dia do casamento eu também achava que eu era um leão. Coisas vão mudar, coisas vão ficar difíceis, coisas vão se complicar. Você ouve palavras, você ouve promessas, mas as coisas não acontecem do jeito que você sonhou. O tempo está passando, você fez renúncias, falou não para certas situações que agora você se arrepende. Meu Deus, será que eu devia falar sim? Talvez se estivesse casada. E o tempo está passando, e aí você encontra aquele monte de amiga do colegial, tudo casada. E elas estão perguntando: e aí, já casou? Ela: não. Está namorando? Não, não namoro, estou só ficando. Ela fala baixinho: ficando desesperada e sem esperança nenhuma. Você acha que Deus não está interessado nas suas emoções? Você acha que Ele já não preparou uma família para você? Você acha que Ele não tem uma pessoa que Ele escolheu desde o dia que você estava no ventre da sua mãe sendo gerada? Ele se preocupa com detalhes. Ele mesmo te chamou para viver coisas grandes nessa terra. Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Você acha que Ele não conhece as suas necessidades mais íntimas? Estava lá a irmã, fala: agora vai, Senhor, jejum de 190 dias, 80 dias no monte, agora foi. Aí chega o varão: quer orar comigo? Como é que é seu nome? Ela: Luzinete. Ele: deixa para lá. Mas por quê? Porque você está me fazendo lembrar 2 contas que eu tenho para pagar. Amados, Jesus está vivo, e Ele é alguém com quem você pode contar. Um relacionamento com Jesus, ele é totalmente real. Você pode andar com Ele, você pode conversar com Ele, você pode abrir o seu coração para Ele, sem máscaras, sem necessidade de encenações, porque amor define Jesus, e Ele espera ouvir a sua voz, Ele espera ouvir os seus sonhos, as suas aspirações, os seus projetos. Ele quer te curar de traumas do passado, com os quais você ainda talvez esteja lutando. Ele está interessado nos seus atuais desafios. Ele está, na verdade, chorando quando você chora e se alegrando com as suas alegrias.
É com Ele que nós precisamos contar. Porque foi Ele que nos chamou, não uma igreja, não um ministério, não um pastor, não uma instituição religiosa. Mas foi Ele que te separou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Jesus é a personificação da ternura e da força. Ele é o leão e o cordeiro, Ele é humildade e majestade, Ele é humanidade e divindade. Ele incorpora todas as qualidades que nós procuramos em um herói, e também ao mesmo tempo todas as características de um homem. Jesus está num momento cansado como homem, dormindo profundamente num barco de pesca que está sendo chacoalhado pelo vento, ignorando as ondas que estão batendo com força, botando em risco essa embarcação, como homem. Mas aí no momento ele se levanta, faz uma declaração de absoluta autoridade, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para as ondas, que se submetem a ele e se acalmam instantaneamente. Esse é o teu Senhor. Ele é homem, Ele sofre contigo, mas Ele tem o poder para mudar a tua vida. Ele é Deus. (100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus). E como homem, Ele compreende e Ele se identifica com tudo com tudo pelo que você já passou, está passando e ainda vai passar nessa vida. Como homem, Ele se identifica com a sua dor, como homem, Ele se identifica com a sua angústia, como homem, Ele se identifica com a sua tristeza, com a sua enfermidade, com as suas necessidades, mas como Deus, com todo o seu amor, Ele nos garante todo o seu poder, toda a sua autoridade e todos os seus recursos. Ele nos conhece perfeitamente, e ainda assim Ele nos ama. Amém? Ele te conhece perfeitamente, e ainda assim Ele te ama. Ele conhece as suas falhas, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece a sua incredulidade, Ele conhece a dureza do seu coração. Ele te conhece, e ainda assim Ele te ama. Incondicionalmente. Ele te aceita e te ama incondicionalmente. Agora, quando você compreende esse amor, a tua vida muda. Quando você compreende e aceita esse amor, a tua vida muda. A questão é que não vai ser o tempo de casa que vai te ensinar a descansar nesse amor, mas vai ser a sua atitude interior. Você pode estar 30 anos frequentando igreja, mas se você não compreende e não aceita esse amor, poucas coisas vão mudar. Agora, a partir do momento que eu entendo o tamanho desse amor, eu chego a uma conclusão: ele é imerecido. Eu não mereço esse amor. O nome disso é graça, é favor imerecido. Eu não mereço esse amor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu nunca mereci, e eu sei que eu nunca vou merecer. Por mais que eu me esforce, eu sei que eu não mereço, eu não mereci no passado, eu não vou merecer no futuro. Eu sei que o que vai me aperfeiçoar e transformar as minhas fraquezas é essa graça, é esse amor. E não há nada que eu possa fazer para merecê-lo. Então, se hoje você está enfrentando carências, medos, enfermidades, rompimentos, pendências ou dependências, é só esse favor imerecido que você não merece, que vai te proteger, vai te livrar, vai te restaurar, vai te prosperar e vai te prover. É essa graça, esse favor imerecido que nasce na bondade de Deus e não nos seus esforços pessoais. É essa graça, é esse favor imerecido que vai te levar a viver uma vida abundante nesta terra. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 39, verso 1. Nós poderíamos usar tantos exemplos, mas nós vamos falar de José, para entender
a dimensão desse amor. E o que acontece conosco quando nós nos rendemos a essa dependência exclusiva de Deus? Antes de nós lermos Gênesis 39, de 1 a 5, me deixa falar um pouco sobre José. José era o caçula de Jacó. Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E a história de José começa lá em Gênesis 37. Seu pai Jacó não fez segredo do fato dele amar mais José do que todos os outros filhos. E ele fez uma túnica multicolor, que foi dada somente a José. E a história de José começa destacando essa túnica, porque ela representa algo. As palavras hebraicas para túnica multicolor são ketoné pak, e essa expressão significa manto feito de pedaços de diversas cores. Então, para quem não sabe, esse manto era uma túnica com mangas longas, e era usada só por rapazes e moças da alta sociedade. Era uma vestimenta de distinção. Então essa túnica se distinguia de todas as outras, porque todos os outros filhos usavam roupas de trabalhadores comuns, e apenas José usava essa túnica que era feita de um linho especial, de um linho fino, de um linho de alta qualidade, enquanto a túnica dos outros irmãos todos eram tecidas com um linho grosso, utilizado para roupa de quem ia pegar no batente, tipo macacão, de quem ia trabalhar mesmo. Mas a roupa, a túnica de José era de alta qualidade, e esse é um sinal para nós, é um sinal para todos, de que José desfrutava de um status distinto, de um status diferenciado aos olhos do seu próprio pai. Só que essa túnica aqui, ela também destacava José dos seus irmãos em termos de responsabilidades familiares. Ela significava, diferentemente dos irmãos, que José não ia trabalhar nos campos e não ia cuidar do rebanho. Ele não iria se envolver em trabalho pesado, em trabalho braçal. E tudo que José tinha que fazer ao usar essa túnica era atender ao pai e estar perto ao pai, próximo ao pai, em comunhão com o pai. Então comigo, dá um glória a Deus alto. Preste atenção a essa descrição de função. Todo o trabalho de José era estar junto ao seu pai e ter comunhão com o seu pai. Então a túnica de José falava de uma posição especial, de descanso junto ao pai, de descanso e de favor junto ao seu pai. Só que aí os irmãos, tomados de ciúme e inveja, odiavam José. E além disso, para piorar a situação, José conta para os irmãos um sonho que ele recebera de Deus, o que potencializou esse ódio. Um dia os irmãos estavam fora, cuidando das ovelhas do pai, num campo chamado Dotã. Eles veem José de longe, se aproximando a pedido do pai. Tomados de raiva, de ciúmes, de ódio, eles conspiram para matar o irmão. E eles disseram um ao outro, Gênesis 37, 19 e 20, eis lá vem o sonhador Mor, vinde agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será, e veremos o que será dos seus sonhos. Aí José, inocente, vai em direção aos seus irmãos, que sem aviso o agarraram violentamente, o despiram de sua túnica e o lançaram numa cisterna, que era uma espécie de caixa d'água cavada no chão, profunda. E aí qualquer esperança de que seus irmãos pudessem o estar trolando se dissipou na mente de José, quando eles retornaram um pouco mais tarde, deixando o corpo dele amarrado, amordaçado, nas mãos de um grupo de mercadores midianitas que iam para o Egito.
ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos. E na próxima vez em que vemos José, ele está amarrado com cordas e sendo vendido como escravo em um mercado egípcio. Agora sim, leia o texto comigo. A partir daí, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos midianitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, diz isso em voz alta, e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, e tudo o que fazia o Senhor, prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Há duas maneiras em que alguém pode conduzir a sua vida. A primeira delas é depender inteiramente de seus esforços. E a outra é depender do favor imerecido e das bênçãos de Deus. Quando você assume o controle, você pode achar que sabe o que está fazendo, mas não sabe. Talvez saiba mais ou menos. Está que nem o Rininha quando tinha 6 anos, com aquelas bochechas rosa, cabelo Chanel. Chegou um dia em casa com a língua preta. Ô pai, eu já sei como chama menina que gosta de menina. Falei, é mesmo, Rininha? E como é que chama? Chama bichinha. Falei, não filho, não está sabendo, não é bem isso. Então não adianta você assumir o controle achando que sabe o que é e sabe o que está fazendo. Você na verdade tem uma escolha a fazer, porque Deus tem o melhor, Deus tem vida abundante, Deus tem sonhos a serem realizados na sua vida que ainda não chegaram ao teu coração. Deus tem sementes que estão nas suas mãos, Ele mesmo te deu, Ele tem projetos contigo, Ele tem planos para você nessa terra, Ele tem para ti um destino, Ele tem para ti um futuro, Ele tem para ti um lugar. Só que só existem duas maneiras, e você vai ter que escolher: ou você vai viver a sua vida com base inteiramente nos seus esforços, ou inteiramente no favor imerecido de Jesus. Não há meio termo. Não há como conciliar as duas plataformas. Ou eu estou na plataforma onde eu colho do meu próprio esforço, onde eu estou na plataforma em que eu serei beneficiado pelo favor imerecido de Deus. Trabalhar, você vai trabalhar nas duas, ok? Só que só existem duas maneiras: ou eu dependo da graça, ou eu dependo dos meus esforços para ser abençoado. A primeira é a maneira do mundo, a segunda é a maneira de Deus. A maneira nesse mundo aqui para atingir sucesso se baseia na meritocracia. Você vai receber aquilo que você merece. A maneira de Deus para agir, para te levar a atingir o sucesso, ela é diferente. Na nova aliança, a maneira de Deus trabalhar está em contradição com o mundo, porque o que Deus faz, a pessoa não merece. O favor é imerecido. Às vezes nem ela mesma acha que deveria estar recebendo o que recebe. Às vezes ela mesma se assusta com o tamanho das bênçãos que Deus está derramando sobre a vida dela. Às vezes ela mesma se sente inadequada, porque ela diz: eu não me preparei para isso, eu não estudei para isso, tinha pessoas melhores do que eu para viver o que eu estou vivendo. Eu estou ganhando coisas de Deus que eu nem pedi, eu estou vivendo coisas com Deus que eu nem sonhei. É tão maior do que eu pensei, é tão maior do que eu idealizei. A maneira de Deus de abençoar aqueles que creem nesse amor, nesse favor imerecido, é essa.
Você não pode conquistar esse mérito, você não pode conquistar esse favor, você nunca vai ter direito a ele, você não vai merecê-lo. Ele vem pela graça de Deus, ele vem pelo poder daquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Todo o sucesso, toda a oportunidade, toda a bênção, todo o avanço, seja em relação à sua saúde, à sua família, à sua carreira, sucesso em todos os aspectos da sua vida, ele vem por meio do favor imerecido e não de você. Toda boa dádiva vem do alto, toda boa dádiva vem de Deus, e é tempo de você reconhecer que tudo que você viveu até aqui, tem a ver com a graça de Deus sobre a sua vida. Todas as portas abertas, todas as oportunidades, todas as conexões, tudo fez parte de um plano maior para que Deus pudesse te abençoar, tudo vem dele. Há muitas pessoas tão capazes quanto você, talvez mais preparadas que você, que talvez não viveram o que você vive, porque a bênção de Deus tem estado sobre a sua vida. Agora, depender dos próprios esforços para merecer o favor de Deus, biblicamente é considerado obra morta. Não tem a ver com o que você faz para merecer. Isso é religião. É a religião que te ensina a fazer muito para merecer muito. Se não fizer nada, não merece nada. Mas a vida com Deus não é religião. A vida com Deus é relacionamento fundamentado em receber os resultados do sacrifício de Jesus na cruz. Se você crê nisso, aplauda forte o Senhor, porque Ele é Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele diz assim, em 2 Pedro 1:2: graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então ele está desejando aos leitores da sua carta, que a graça e a paz sejam multiplicadas, e essa multiplicação, ela não vem por inércia, mas ela vem pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de Jesus. Então o que é a graça? É o favor de Deus, que esse favor de Deus se multiplique, que a paz se multiplique. O que é a paz? Paz é esse perfeito bem-estar, é esse bem necessário, é a prosperidade espiritual, é a liberdade dos medos, é a liberdade dos vícios, das paixões imorais, dos conflitos morais. Ele está dizendo que essa graça e que essa paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento, no total conhecimento de Deus e de Jesus. Então é muito mais simples do que você imagina. Uma outra forma de Jesus dizer isso foi: busquem o meu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. É realmente simples assim. O favor imerecido de Deus, ele flui como um rio a toda a área ressequida da sua vida, seja o seu corpo físico, seja o seu casamento, seja a sua carreira, sejam as suas finanças. Quando você está em Jesus, é um fluir, é um favor imerecido, você nem fez força para que acontecesse. Agora, quanto mais você crescer no conhecimento de Jesus, mais o favor imerecido de Deus vai se multiplicar na sua vida. E é esse favor imerecido que lhe fará desfrutar de um sucesso que excede a sua inteligência natural, as suas qualificações ou a sua capacidade. O favor imerecido de Deus é uma pessoa e ela tem um nome. O favor imerecido de Deus é Jesus. Se você tem Jesus, você tem favor imerecido. O que nós precisamos entender nessa hora é que nós somos filhos, e Ele, como Pai, quer nos ver bem-sucedidos, quer nos ver reinando nesta vida. Se você crê nisso, aplauda forte, porque Ele é Deus. Eu nunca preguei aqui algo que eu não tenha provado na minha própria vida. Porque Deus só vai te dar autoridade onde você vence. E o que eu ensino, eu vivo. O que eu ensino, eu vivo. Desde o dia da minha conversão,
que eu entendi a dimensão e a profundidade desse amor, e eu me rendi, e dependi a partir de então completa e totalmente dele, dando os passos de fé que ele me pediu para dar, sejam ou tenham sido esses passos de fé do tamanho que foram. Eu vivi esse favor merecido, desde a minha primeira experiência profissional. Eu entendia que se eu tivesse a bênção de Deus, no lugar onde eu estivesse, haveria prosperidade. Eu entendia que se eu estivesse com a presença de Deus, por onde eu passasse, Ele seria comigo, e aquilo que estava assolado seria reconstruído. Eu tinha 22 para 23 anos, saí de uma multinacional, fui convidado para assumir um setor numa área comercial de uma empresa, com uma grande carteira de clientes. Só que na divisão dos setores, os vendedores bem mais experientes, os representantes bem mais experientes do que eu, destacaram as lojas e as áreas que eles queriam atuar. E para mim sobrou um retalho de áreas, um retalho de clientes. O que sobrou de uma área, o que sobrou um pouco do ABC, o que sobrou do outro, era a escória, era o que ninguém queria. E com aquele retalho, montaram um setor para mim e me deram. Tipo, ele é novo, coitado, 22 anos, vai morrer aqui daqui a um mês. E eu soube disso, eu percebi isso. E no primeiro dia foi muito difícil, não consegui nada. Só que eu sabia quem era o meu Deus. E eu falei, Deus, o Senhor me botou. Foi essa oração, não fiz jejum, não subi monte, fiz uma oração de uma frase. O Senhor me botou aqui, agora me honra, senão seu nome vai ser envergonhado, porque todo mundo sabe que eu sou teu servo. Você sabe o que aconteceu no primeiro mês? Eu vendi o dobro do segundo colocado. Sabe o que aconteceu no segundo mês? Eu vendi o dobro do que todos eles juntos. Sabe o que aconteceu no terceiro mês com o setor que era o retalho? Eu continuei vendendo o dobro do que todos eles juntos. Sabe o que aconteceu no quarto mês? A diretoria fez uma reunião, sentaram todos os representantes, eu tinha 22 anos, e falaram, Rinaldo, por favor, explore o tema como trabalha o meu setor. Eles queriam que eu contasse para os outros qual que era o segredo. E sabe como é que terminou minha reunião? Minha apresentação? Pregando o evangelho. Vocês querem saber qual que é o segredo? Dobra o joelhinho todo dia de manhã, faz uma oração e pede para Jesus Cristo ir na frente, que as portas vão estar abertas. Aplaude forte ao Senhor, porque Ele é santo. Sabe o que acontecia? O pessoal via que minha área já estava boa e tinha uma outra área ruim. E na cara dura eles me tiravam da área boa e me botavam na área ruim. Porque eles já sabiam que a bênção de Deus na minha vida ia fazer um negócio prosperar. Nunca teve nada a ver comigo. Eles já sabiam. E quando Deus me chamou, essa bênção, essa dependência, essa confiança, ela veio para o reino. Vocês acompanham a história de uma igreja que depende totalmente de Deus. Tudo que nós vivemos não tem a ver com a nossa capacidade. Há líderes muito mais capazes do que eu. Na minha geração, havia pessoas muito mais preparadas do que eu. O que eu fiz foi depender exclusiva e completamente de Deus, de tudo que Ele pedia. E nós saímos de uma garagem aqui na Marco Aurélio, que eu passei agora há pouco ali perto. Lembra disso, Regis? Para mais de 400 igrejas no Brasil, 30 igrejas em outras nações. Nem nos meus maiores sonhos eu ia acreditar que um dia nós poderíamos estar vivendo isso, com um ministério de 15, 16 anos de idade. Então essa é a bênção de Deus, é você carregar a glória de Deus, e onde você passar, a bênção está com você, e aquilo que você tocar, há de prosperar, porque a bênção está sobre a sua vida. E é esse segredo espiritual que eu quero transferir para você. Porque Deus está inaugurando um período de tempo em que Ele vai levar os seus filhos a grandes desafios nessa terra. Deus está te preparando para grandes desafios. Ele vai levar os seus a condições em que eles possam influenciar essa sociedade como luz e sal. E você não vai na sua própria força, mas você vai cheio da glória, do poder e da presença de Deus. Aleluia! Sabe por quê, amados?
Porque sucesso não é resultado do que você tem, mas é resultado de quem você tem e do que você crê. A definição de Deus para sucesso é contrária à definição do mundo. O mundo mede o sucesso a partir do que você fez, do que você conquistou, do que você realizou, do que você acumulou. Esse sistema se baseia totalmente em você concentrar todo o seu tempo, energia e recursos em merecer títulos e colecionar realizações para poder ser reconhecido. Só que a própria história da economia mundial prova que esse modelo de sucesso do mundo é instável e está construído sobre um alicerce abalável, porque a riqueza do mundo é transitória. A riqueza do mundo pode se dissipar que nem fumaça, pode facilmente escapar entre os dedos. E a história de José deixa claro que o sucesso não é o que eu tenho, mas é quem eu tenho e no que eu creio. E o Senhor estava com José. Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Mas me explica que equação que é essa? Ele acabou de ser vendido como escravo. Nem a túnica ele tem mais, que ficou com os irmãos, ele foi nu. Literalmente nu. Vendido como escravo. O que ele tinha de bem material? Zero. Mas ele tinha a presença de Deus. O Senhor era com ele e foi homem próspero. José literalmente não tinha nada no sentido material, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo, porque Deus estava com ele. As coisas materiais que você acumulou ou está desesperadamente tentando acumular não fazem de você uma pessoa de sucesso. É a presença de Deus na sua vida que te faz ter sucesso. E Deus considera o seu relacionamento com Ele a única coisa que você precisa para ter todo tipo de sucesso na sua vida. Encontra alguém do seu lado, hein? Já sabe o signo? Áries. Diz para ele: pare de buscar as coisas, comece a buscar a Deus. Amados, é impossível imaginar um pior lugar para começar do que o lugar de José, completamente nu. Não tinha coisa alguma, não tinha conta em banco, não tinha nenhuma qualificação educacional. Ele foi vendido como escravo com 17 anos, era um menino. Nenhuma conexão natural com pessoas influentes, nem com o próprio pai que poderia ajudá-lo, ele tinha contato mais. Então, graças a Deus, diga graças a Deus, mais uma vez, graças a Deus, graças a Deus. Não precisava repetir essa, vocês têm que pegar o time. Graças a Deus que a Bíblia registra uma imagem de um José que começou do nada, sem apoio, sem incentivo, sem QI. Ele começou do nada, do ponto zero. Então, graças a Deus que Deus deixou registrada a imagem de um José que começou do nada, para que nós possamos ter esperança hoje. Porque não importa como está a sua vida agora, não importa se você está começando do zero ou se você está negativado, importa que você tem Deus e você tem um destino. Não importa como está, importa como vai ficar, não importa como é, importa como será. Para Deus não há nada impossível, para Deus não há casos perdidos. Você tem que saber quem é o Deus que você serve. Ele é o teu Pai, Ele te ama, Ele deseja te abençoar e tem prazer em cuidar de você. José sai do ponto zero
Só que ele é levado ao posto de mais importância, de maior importância e poder governamental dos seus dias. Ele se tornou o homem mais importante do Egito, que era a nação número 1 do mundo, depois do faraó. Alguém, por favor, me explica. Como é que ele pega um menino que foi vendido como escravo, nu, sem recurso, e o leva ao posto mais alto da nação número 1 dos seus dias? Olha as palavras de Faraó para José: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino. De linho fino. Meu Deus, de linho fino. A mesma roupa que ele tinha perdido no passado, a mesma roupa que os irmãos tinham roubado dele, a mesma roupa que garantia que era só ficar junto do pai que tudo ia acontecer, que não precisava fazer força. Roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Opa, mas eu saí do zero, agora eu já tenho uma roupa de linho fino, estou ganhando um colar de ouro. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, honra diante dos homens. O que ele tinha vivido até então era opróbrio e vergonha, agora estava sendo honrado diante de Deus e dos homens. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Quando isso aconteceu, José tinha 30 anos de idade. 13 anos depois dele ser vendido como escravo. Quem é que pode limitar os seus sonhos? Quem é que pode te dizer até onde você vai? Tem alguma coisa impossível para quem crê? O que você faria se você soubesse que Deus iria te abençoar? Ou o que você vai fazer quando chegar no céu e saber, ouvindo dele, que ele teria te abençoado em tudo que você escolhesse fazer? Deus quer dar um sentido vivo para a tua vida nessa terra. Deus não te chamou para nada menos do que o propósito dele para você. Tudo que você viveu até aqui te formou e te preparou para aquilo que você ainda vai viver. Você vai se surpreender. Não pare de sonhar, não pare de crer, não pare de descansar nesse amor. Durante os 13 anos que José esteve preso, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, ele foi caluniado, foi duro, mas ele perseverou. E a bênção de Deus era com ele, como a bênção de Deus está sobre a sua vida. O mundo olha para aquilo que você tem, enquanto Deus olha para aquilo que você acredita. O sistema do mundo se baseia no que você fez, enquanto Deus olha para aquilo que Jesus fez na cruz. Você pode viver dependendo de si mesmo, para merecer, para conquistar, para realizar, para lutar, para acumular riqueza, para ter sucesso, de acordo com a definição desse mundo. Ou você pode viver dependendo integral e completamente de Jesus, e a sua bênção que foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Então a grande questão hoje aqui é de quem você depende: de si mesmo ou de Jesus? De si mesmo ou de Deus? Você quer lutar sozinho mesmo? Ou quer que Deus, o Criador dos céus e da terra, lute por você? Quando nós dependemos de nós mesmos, nós conquistamos algumas coisas. Mas qual é a diferença?
Quando você depende de você mesmo, você carrega toda a tensão, todo o fardo e todas as ansiedades que as circunstâncias ao seu redor te impõem. Agora, quando Jesus é a fonte do seu sucesso, não existe tensão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, fortalece o seu coração e a sua mente. A palavra paz em hebraico é shalom. E seu significado inclui paz, prosperidade, saúde, integridade, sanidade e segurança. É muito mais do que bem material. O mais importante dessa história nunca terá sido o fim quando Deus está com você. Foi o fim de José? No plano natural, tudo indicava que sim. Só que Deus estava com ele. E aí mesmo com todas as probabilidades contra José, o plano de Deus estava longe de terminar. Vamos lá, como é que Deus fez prosperar tanto assim um escravo sem um centavo? Você consegue se ver? Você consegue se imaginar prosperando em cada projeto, missão ou atribuição em que se envolver? Sabe o que acontece quando a bênção de Deus está sobre você? Quando a presença de Deus está sobre você, quando você tem um favor imerecido, as suas mãos se tornam mãos de bênçãos. Onde você toca as suas mãos, você carrega a bênção. Você toca um membro da sua família, ele é abençoado. Você ora pela sua casa, ele é abençoada. A sua empresa pode estar passando por uma fase difícil, com dificuldade para gerir um projeto, mas você vem, você põe as suas mãos, você se envolve, e uma vez colocando as suas mãos, o projeto se torna abençoado. Você se torna uma bênção, esperando para acontecer para alguém. Você se torna uma bênção, aguardando para acontecer alguma coisa, onde quer que você vá. Você se torna um abençoador. A bênção transborda. Agora, como é que isso pode ser possível? Como é que eu posso ter a presença de Deus em tudo que eu faço? Os eventos na vida de José foram resultados da sua total dependência. Então, no momento em que você entra nesse nível de confiança, não abalável, que não se altera diante das impossibilidades, esse mesmo fluxo de bênção e galardão é liberado sobre a sua vida. É um marco. Você sabe quando foi, as pessoas ao seu redor sabem quando aconteceu. José não possuía nada, ele não tinha como confiar nas suas habilidades, nem na sua experiência, nem no seu pai, ele não tinha nada além da presença do Senhor, ele dependeu da manifestação dessa glória, ele dependeu do seu poder, do poder de Deus, e ele escreveu uma história, e é assim que Deus se revela ao mundo, é assim que Deus se revela ao mundo. Para José foi importante talvez ter escrito a sua história longe do pai, porque há pessoas que estão aqui essa noite sofrendo, porque não conseguem romper, porque são filhos de pais famosos, de pais ricos e não conseguem escrever a sua própria história. E eu tenho para te dizer que não importa qual foi a história que o seu pai, o seu avô escreveu, Deus tem uma história para você, e ela vai ser maior, ela vai ser sua, ela vai ser especial. Você vai escrever a sua história, você vai ter as suas conquistas, você vai romper. Também não importa o quanto você tenha sido amaldiçoado pelos seus antepassados, e o quanto a sua família tenha sofrido com ciclos de fracasso, de roubo, de derrota. Nada disso tem mais poder contra você, nada disso mais vai influenciar a sua vida. Porque quando o favor imerecido de Deus vem, as coisas mudam, as coisas se rompem, inclusive aqueles que se levantaram contra você são abençoados pela sua bênção. Se você crê nisso, aplauda forte a Jesus, porque Ele é bom. Esse é o plano de Deus para se revelar ao mundo como um Deus de amor.
Lá no Antigo Testamento, Deus se tornava conhecido quando Ele dava vitória nas guerras de Israel. Quando Ele fazia Israel ganhar a guerra, todos os povos sabiam que Ele era Deus. E no Novo Testamento é o mesmo. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando eles olharem o que Deus está fazendo na sua vida, eles vão reconhecer que há Deus, e vão glorificar a Deus que está no céu, porque a bênção de Deus na sua vida vai revelar à sua família um Deus de amor, vai revelar aos seus próximos um Deus que se importa, um Deus que responde orações. Quando nós estamos nele, nós temos a garantia dessa manifestação, da sua presença em tudo que nós fazemos. Qual foi o maior sinal na vida de José? Potifar era o seu senhor, ele comprou José como escravo. Só que ele era um pagão, ele era um adorador de deuses egípcios, ele não acreditava em Deus. Só que ele reconheceu a presença de Deus resplandecendo gloriosamente através das obras das mãos de José. Ele testificou resultados tangíveis daquela unção especial, daquele poder, daquela bênção de Deus sobre a vida de José. E ele se maravilhou, não teve como ele não dizer: o Senhor está com José. Foi Potifar que disse isso, não foi Moisés que escreveu Gênesis, foi Potifar. O registro é esse: Potifar declarou: Deus está com ele, tudo que ele faz, Deus o prospera. Um ímpio olhou para a bênção de Deus na vida de um filho, reconheceu que é Deus. E essa é uma das maneiras de Deus revelar o seu reino nessa hora. As pessoas vão olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, as pessoas vão olhar para as restaurações, as pessoas vão olhar para a cura, as pessoas vão olhar para rompimentos, as pessoas vão olhar para liberações, as pessoas vão olhar para as portas que vão se abrir, elas vão ver a diferença na sua vida e não vai ter como negar. Por mais que eles persigam a sua fé, por mais que eles não concordem com a sua fé, por mais que eles estejam ridicularizando a sua fé, eles vão ter que olhar e vão falar: do jeito que aconteceu, não há como, isso é Deus, isso foi Deus, isso foi Deus. Vai haver liberação de negócios, vai haver portas que vão se abrir, coisas maravilhosas vão acontecer, só para que todos possam reconhecer que foi Deus e não homens, que foi Deus e não homens. Amém? Tudo que eu vivi na minha vida foi sobrenatural. Cada troca de carro, cada aquisição, cada casa, tudo que eu vivi, cada negociação, tudo foi absoluta e absurdamente sobrenatural. Que as pessoas que estão mais próximas de mim, elas dizem: mas essas coisas só acontecem com você. E o que eu estou aqui para dizer é que não, é que todo aquele que depender de Deus, confiar em Deus e estiver aberto para receber o favor imerecido de Deus, vai viver coisas gloriosas nessa terra e vai dar testemunhos grandiosos do cuidado de Deus, do amor de Deus e como Ele se alegra em abençoar aqueles que confiam nele e em sua palavra. Se você crê, dê um forte glória a Deus e aplauda ao Senhor. Então o que eu te exorto a fazer é: comece agora a desejar os resultados que só são possíveis pela ação de Jesus. Não limite a sua expectativa só até aquilo que é possível a você fazer. Na minha vida, no meu ministério, em tudo que eu faço, eu quero que as pessoas vejam Jesus. E se acontecer de forma natural, eles não viram Jesus. Talvez eles acreditem que tem a ver com a minha capacidade, mas se for sobrenatural, eles veem Jesus. Eu quero os resultados de Jesus e não os resultados que naturalmente eu possa produzir. Quando eu oro por um enfermo, eu quero o resultado que só Jesus pode produzir. Quando eu prego o Evangelho, eu não quero que as pessoas ouçam aquilo que eu tenho a dizer, mas eu quero que elas escutem aquilo que Jesus está dizendo através da pregação. Só que as pessoas hoje estão ocupadas com métodos e passos. Na era do coach, tudo é método e passo. Eles sempre querem saber o que você está fazendo certo para poder obter os resultados. Para de tentar merecer as bênçãos. Não tem a ver com o que você faz. Simplesmente dependa do favor imerecido de Jesus para que haja sucesso concreto em sua vida.
Quando você parar de tentar fazer para merecer e começar a depender do favor divino, creia, você vai alcançar resultados só possíveis aqueles que entraram nesse nível de confiança. Só a presença de Deus o fará bem-sucedido em tudo aquilo que você se envolver, porque ela garante a sabedoria que vem do alto. Amém? Há pessoas naturalmente mais sábias que você, mas se Ele está contigo, você tem acesso à sabedoria que vem do alto. Quando você for colocado num projeto difícil, creia que será possível. Te colocaram para gerenciar um projeto comercial, creia que você vai gerenciar uma equipe que vai alcançar níveis que jamais foram alcançados na história da empresa. Começa a crer em coisas muito maiores do que você consegue com o seu esforço. Começa a gerar isso no Espírito, você vai ter experiências tão maravilhosas e tão sobrenaturais. Quando você for designado para desenvolver um negócio, saiba que o Deus que você ama e que te ama tem poder para abrir as portas que estiveram fechadas por décadas. Ele tem poder, tudo é em função desse favor imerecido, Ele está sobre a sua vida. Na esfera natural, você pode nem ser tão qualificado, nem ter tanta experiência, mas se lembre que as suas desqualificações estão na esfera natural, não na sobrenatural. Você vive, você atua numa dimensão sobrenatural. Jesus está com você em todas as áreas da sua vida, o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não somente em assuntos espirituais e ministeriais, mas Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo. Você pode ter sofrido muitos golpes em sua autoestima. Só que aos olhos de Deus você foi desenhado para frutificar. E ninguém pode destruir um plano de Deus. Você pode ter sofrido golpes que exijam redefinições, mas o plano de Deus não muda. Deus continua querendo te usar, Deus continua querendo te abençoar. Você foi desenhado por Ele para frutificar. Ele espera que onde as suas mãos toquem haja prosperidade. Ele espera que onde as suas mãos toquem você seja bem-sucedido. Agora, sem Ele nós nada podemos fazer, mas também sem nós Ele nada pode fazer. O que isso significa dizer? Que Ele não vai forçar a goela abaixo a graça imerecida, o favor imerecido. Ele te fez livre, inclusive, para rejeitar esse favor. Ele está esperando pacientemente que você confie nele. Ele está esperando pacientemente que você dependa desse favor imerecido. E assim como José confiava e dependia inteiramente da presença de Deus, até que a presença de Deus assumiu todo o controle da sua história. O favor imerecido, amados, quando ele vem, ele flui. Ele flui. A graça flui. Você vê portas se abrindo que você não sabe nem como. Você vê Deus fazendo coisas que você nem imaginava mais que poderia acontecer. Ele está esperando só que você pare de lutar e tentar merecer de alguma forma o seu favor e dependa dele. Ele está aguardando a hora que você vai esgotar os seus recursos naturais para que você possa depender dele. E aí é descanso. É descanso. Como é que eu sei que eu atingi esse nível? Não há mais ansiedade, não há mais preocupação, não há mais medo do futuro. Não há mais nada que roube a sua alegria. Você é pleno. Você é satisfeito, você é completo, com luta ou sem luta. Amém? Você tem certeza que você é a pessoa mais feliz do planeta. Você pode dizer para os outros, eu não sei quanto a você, mas eu sou o mais feliz. Porque eu estou nele, ele está em mim. Amém?
Eu tenho acesso. É que nem Paulo, se tiver que morrer agora, é lucro. Você vive bem, você vive pleno, isso é sucesso. É você saber de onde veio, para onde vai. É você viver por propósito. É você cumprir a sua missão. É você deixar o seu legado. Aplauda forte o Senhor, porque Ele é santo. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Há tantos propósitos aqui, há tantos destinos. Há tantos destinos. Deus ainda quer falar com tanta gente aqui. Não se deixe limitar por experiências passadas de fracasso. Permita que o Espírito de Deus cure o seu interior. Essas feridas precisam cicatrizar. Não importa o que não funcionou lá atrás. Importa o que precisa funcionar agora. Elimine esse ceticismo do seu coração. Essa incredulidade do seu espírito. Volte a crer. Volte a crer. Confie. Maior do que a tua salvação é o propósito da tua salvação. Porque Deus não me arrebatou logo que me salvou. Porque Ele tem um propósito incrível. Que talvez não tenha nem começado ainda. As pessoas nesse século, segundo o apóstolo Paulo, elas têm um véu sobre os seus olhos. E só quando esse véu cai que elas conseguem enxergar o favor imerecido. Porque o convite de Jesus é tão especial, é tão maravilhoso. Ele nos chama para perdoar os nossos pecados, para nos dar paz, alegria, para nos abençoar, sem nenhum merecimento. E ainda há pessoas que resistem a esse convite, que dizem não. Por quê? Porque é um véu. E a visão só é clara quando esse véu cai. E esse véu só cai quando há fé. Só a fé derruba o véu. Eu sei que há pessoas nos visitando aqui. E eu não queria encerrar essa reunião antes de orar pela sua vida. Por isso, onde quer que você esteja, se hoje você entende que o que falta é um relacionamento verdadeiro com Deus, não religioso, onde você se esforça muito e nunca se sente bom o suficiente, mas um relacionamento de amor. Ele me ama. Não importa o que eu tenha feito, não importa quem eu tenha sido, Ele me ama. Ele me ama. E eu preciso desse favor imerecido. Eu preciso desse perdão. Eu preciso da vida que há nele. Porque do contrário não vai fazer mais sentido. Se você está aqui e esse é o clamor da tua alma, ainda que nos visitando, não importa onde quer que você esteja, levanta a tua mão direita bem alto, eu quero fazer uma oração por você. Se você levantou a sua mão, se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar contigo. E se você ainda não levantou a sua mão, mas você deseja receber essa oração, se coloque de pé. Ao se colocar de pé, você está dizendo: eu preciso, eu me rendo, agora eu quero. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou pecador, mas é isso que faz os atributos de Deus. Esses atributos fazem dele Deus. Porque Ele ama quando ninguém mais amaria. Ele perdoa quando ninguém perdoaria. Sua compaixão não tem fim. Assim como a sua misericórdia e graça se renovam todos os dias. Se você está de pé, feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração para te ajudar. Repete assim comigo: Jesus, Jesus, nessa noite, nesse lugar, nessa noite, nesse lugar,
Eu rasgo meu coração Eu rasgo meu coração diante do teu altar. diante do teu altar. Eu te apresento a minha verdade Eu te apresento a minha verdade e a minha história. e a minha história. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Eu te peço perdão pelos meus pecados, pela minha indiferença, pela minha indiferença, pela minha distância. pela minha distância. Nessa noite, Nessa noite eu recebo o teu perdão eu recebo o teu perdão e eu recebo este favor imerecido. e eu recebo esse favor e Eu recebo a sua graça Eu recebo a tua graça e a sua misericórdia. e a sua misericórdia. E eu declaro com os meus lábios, E eu declaro com os meus lábios, crendo no meu coração, crendo no meu coração, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de que Deus, veio ao mundo em carne, que veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. mas ressuscitou e está A vivo. partir de hoje tu és o meu A Deus partir de hoje tu és o meu e Deus. a minha vida está nas suas mãos. E a minha vida está nas tuas mãos. Eu declaro E eu declaro essa total dependência de ti essa total dependência de ti e desse favor imerecido, e nesse favor imerecido. em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós oramos por essas vidas que estão de pé e te pedimos, as recebe e as marca no penhor do teu Espírito Santo, as sela, para que elas tenham revelações pessoais de um Deus de amor, de um Deus presente, de um Deus que se importa. Dá a cada um deles sinais, livra-os, ó Deus, destas pendências, justifica-os, ó Deus, nesses litígios, dá a eles sinais vivos, faz justiça nesses casos, Pai, que estão agora sendo apresentados diante de Ti. Restaura as emoções, restaura a vida, restaura a fé, restaura a família, restaura o amor, restaura a comunhão contigo, restaura a paz e completa a obra que o Senhor mesmo começou. Como igreja os recebemos e os abençoamos. Oramos pelos seus lares, pelas suas famílias, para que essas bênçãos se estendam às suas casas, e isso em nome de Jesus. Se você crê, aplauda forte o Senhor, Ele é bom. Se você está de pé, me dá um segundo, não senta ainda. Há tablets espalhados por todo esse prédio e pessoas que querem anotar um contato teu. Por quê? Porque a função da igreja é te servir, é te ajudar a desenvolver a sua fé. E nós não queríamos que você saísse daqui hoje sem pelo menos estabelecer essa ponte, para que a gente tenha a chance de te ajudar, a te servir, para que você cresça e cumpra a sua chamada e possa andar com Deus, conhecer de Jesus de verdade, porque é para isso que nós estamos aqui. Amém? Dê mais uma forte salva de palmas a Jesus, se coloque de pé, vamos adorá-lo. Aleluia, aleluia. Entre em espírito agora e comece a adorá-lo. Coloque diante dele os seus anseios, coloque diante dele os seus medos. Você precisa de uma experiência viva com Deus. Faça uma oração, coloque diante dele aquilo que é mais importante, o que você precisa, o que você precisa ver acontecendo, que mudanças que tem que ocorrer. Entre em espírito, entra na presença dele. Levanta as suas duas mãos aos céus e declara assim comigo: nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro que eu recebo o amor de Deus em toda a sua plenitude e em toda a sua dimensão. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com mérito, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com favor imerecido, com graça. Eu hoje me rendo a esse amor. Eu hoje descanso nesse amor. Eu sei que assim como Deus transformou a vida de José, Ele pode transformar a minha vida. Eu entrego a Deus todas as áreas. A minha família pertence a Ele, os meus filhos pertencem ao Senhor, a minha empresa pertence a Deus, a minha profissão é dele, as minhas finanças pertencem a Ele, o meu ministério pertence ao Senhor, as minhas emoções pertencem ao Senhor, o meu casamento é dele. Tudo que diz respeito a mim nesta terra, eu consagro agora a Deus, e eu sujeito ao amor de Deus. Nessa noite há um rompimento em minha vida, porque todo o ciclo de destruição que assolou os meus antepassados,
e que tenta assolar a minha história, eu declaro que está quebrado. Assim como o profeta lançou farinha na panela onde havia morte, eu hoje estou declarando que toda essa maldição está quebrada na cruz do Calvário. Todo este veneno espiritual não faz parte mais da minha vida, não contamina mais a minha família, não contamina mais os meus sonhos, não rouba mais a minha esperança. Não importa como está, importa que Deus está comigo, e eu prosperarei, e serei abençoado em tudo aquilo que eu tocar as minhas mãos. Que nessa hora haja liberação de todas as bênçãos retidas pelos meus medos, pela minha falta de fé e pela minha falta de esperança. Eu declaro hoje: nada e ninguém podem impedir o agir de Deus na minha vida. Eu cumprirei o meu propósito, e todos, declare todos os sonhos de Deus se cumprirão em minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu me rendo, eu descanso, eu mergulho nesse amor, eu recebo esse favor imerecido. Que haja esse fluxo de bênção, que haja esse fluxo de unção, esse fluxo de capacitação sobrenatural. A partir de hoje, eu me abro para viver exclusivamente o que é sobrenatural. Eu não dependo dos meus méritos, eu não dependo dos meus esforços, eu dependo exclusivamente de Jesus. Eu dependo de Jesus. Ele é a minha fonte de vida, Ele é a minha fonte de paz, Ele é a minha fonte de recurso, Ele é a minha fonte de bênção. E onde Ele estiver, eu estarei. Onde eu estiver, Ele estará. E a bênção de Deus fará diferença na minha história. E assim, o mundo saberá que há um Deus que me ama. E o reino de Deus será apresentado às nações. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Dê a Ele toda a glória. Se você crê, dê a Ele um júbilo de vitória. Adore-o. Oh! És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Deus te chamou a esse altar, porque nessa noite está se quebrando um ciclo de destruição na sua vida. Ele está te liberando para prosperar mais uma vez na sua vida profissional. Tudo que te foi roubado te será restituído de forma sobrenatural. Que todos vão ter que reconhecer que há Deus. Onde está o branco, diácono branco?
Filho, conheço os teus medos, conheço os teus receios, conheço a tua tristeza, conheço a tua frustração. Eu te digo, filho meu, porque foste fiel, quando tudo te foi tirado, eu começo uma temporada de restauração e de restituição na sua vida. Você está lutando com as suas emoções, se sentindo indigno, com pensamentos de derrota, com pensamentos de fracasso, mas Ele está dizendo: filho, eu te fiz um campeão. Não olha para as impossibilidades, não olha mais para aquilo que não aconteceu, mas continua olhando para aquilo que ainda vai acontecer, porque eu sou o teu sustento. Adore, adore. Há um mover do Espírito Santo aqui. Há um mover do Espírito Santo. Há um manto passando sobre nós. Toca nesse manto. Capacitação que vem do alto. Capacitação sobrenatural. É essa capacitação que vai te destacar.
Aleluia, aleluia. Amor que não abandona. Dê as mãos para quem está do seu lado, levanta essa mão bem alta. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. E amém. E amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo por uma estação de vitórias, de rompimentos de velhos ciclos, onde o novo de Deus, o novo, o bálsamo, o novo de Deus será a tua realidade. Recebe no teu espírito força, recebe no teu espírito graça imerecida, que se inicia agora esse fluxo contínuo de bênçãos, de unção e de capacitação espiritual, para que o nome do Senhor seja conhecido na terra através da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá debaixo desta graça, desta paz, em nome de Jesus. Amém e amém.